Preciosos irmãos e irmãs, trago uma palavra a todos os pastores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, no exercício de suas atividades pastorais, e particularmente aos meus colegas e companheiros no reino, na aflição e perseverança de Jesus Cristo, aos que servem na Amazônia, aos que servem no Brasil ou em Portugal. Que Deus os abençoe de uma forma especial. Analisando hoje o Dia do Pastor, quero parabenizar então a todos e reconhecer, como disse anteriormente, que há o pastor mãe e o pastor pai. O pastor mãe é um para-choque, é manso, paciente e caridoso, enquanto o pastor pai fica nervoso, muitas das vezes, com os problemas da igreja. O pastor mãe busca solucioná-los. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e verso 2, diz o apóstolo: com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isto. Na mensagem Eventos Modernos, e assim resplandeça a sua luz, o profeta diz: ali estão homens que Deus chama para ficar em casa, cuidar dos doentes, sepultar os mortos, beijar as crianças e apresentar os bebês, casar os jovens e coisas assim, digo eu, como presidir a junta diaconal, a administração, a ação social, supervisionar as atividades administrativas, etc. Mas há o pastor pai, que é enérgico. O pastor mãe é capaz de obter prazer, mesmo no padecimento. De tão meigo chega até portar-se como uma babá. Ele trata os filhos com os rudimentos, com balinhas, pipoquinhas e chupeta. Fala manso para não ferir ninguém. Quando alguns traquinos, então ele dá uma surra de lencinhos, seguida de 2,5 de beijinhos diante de todos. Tudo isso acompanhado de uma centena de desculpas. Ele passa mais tempo pedindo perdão pelo que fala do que corrigindo. Realmente ele é quem cuida das crianças, ampara os órfãos, consola as viúvas e aconselha a juventude, protege o ancião e guarda todos. Em Colossenses capítulo 1, verso 24, o apóstolo diz: agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, 11 a 14, ele diz: fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me com o que tenho, ou em qualquer situação. Sei passar necessidade, e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece. Então veja que é uma experiência maravilhosa, a experiência do pastor mãe. Agora, quanto ao pastor pai, ele vai além de um simples obreiro. Às vezes ele fica até meio perturbado, ao ponto de deixar a congregação e sair pelo mundo afora, tentando fazer alguma coisa a mais para Deus. Reconhecemos que as qualidades natas e inatas para o episcopado
estão exaradas nas epístolas apostólicas. No entanto, sabemos o quanto é difícil possuí-las e administrá-las. Não nos enganemos, ninguém dá conta, ninguém consegue, ninguém preenche estes requisitos por conta própria. Isto é para Nazireu. Tem que ser Deus propriamente no homem. Mas podemos muito bem servir ao Senhor e à sua igreja de acordo com Hebreus capítulo 2 e 5 e lutando titanicamente para cumprir 1 Timóteo capítulo 3. Do ponto de vista humano, pastor é uma pessoa encarregada de guardar rebanho. Do ponto de vista evangélico, pastor é o indivíduo escolhido e capacitado pelo Espírito Santo para arrebanhar as ovelhas do Senhor. Tenha ele 5 ou 5.000 ovelhas. Do ponto de vista da lei, pastor é um sacerdote que ministra a favor do povo. Do ponto de vista divino, pastor é um homem predestinado por Deus para cuidar dos santos. Do ponto de vista apostólico, pastor é um obreiro comissionado para fazer a igreja reconhecer a disciplina, a obediência e a submissão. Hebreus 13, verso 7 e verso 17. Lembrar, obedecer e sujeitar. Do ponto de vista do profeta William Branham, pastor é uma pessoa especial, é um carregador de carga, é um boi de guia. Ele é a pessoa ordenada para cuidar das coisas espirituais. O pastor pai é sólido e age como um líder, como um bispo, jamais como um mercenário, um zagal ou um pegoeiro. Veja que ele é um homem destemido, voltado ao serviço do Senhor. Para concluir, veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 9, verso 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, mas ao menos sou para vós, pois vós sois o selo do meu episcopado no Senhor. E conclui o profeta William Branham. É obrigação nossa como pastor ver se o nosso rebanho está alimentado e alimentado corretamente, porque o Supremo Pastor requererá seu sangue em nossas mãos. No dia do julgamento, nós responderemos pelo rebanho. Então, vendo esta grande e tremenda responsabilidade que é colocada sobre nós, e vendo que Deus tem nos dado pessoas que nos amam e vêm para nos ouvir, então deveríamos passar nosso tempo constantemente zelando por sua alma. E quando a primeira coisinha que víssemos surgir que não fosse correta, é nossa obrigação irmos àquela pessoa, porque nós somos pastores cuidando daquela ovelha. Deus os abençoe. Deus abençoe a cada pastor. Deus abençoe a cada ministro. Em nome de Jesus.